Olá, pessoal, e bem-vindos ao De Filme em Filme. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. And ain't gonna be treated this way. No nosso vídeo dessa semana, nós vamos dar continuidade à discussão sobre os filmes musicais. Se nós falamos na semana passada sobre filmes musicais nos anos 30, ou seja, esse lugar onde o cinema musical começa a eclodir, começa a nascer, começa a se desenvolver, né? E a gente escolheu um filme muito emblemático do período, que é o Ama-me Esta Noite, dos anos 30, né? O desafio seria dar um salto e falar finalmente da chamada Era de Ouro dos musicais. Né? E o que seria a Era de Ouro dos musicais? Ela seria o momento em que esse gênero floresceu. Esse gênero alcançou, digamos, o seu auge, o seu ápice, tanto em termos técnicos, né, estéticos, né, que forma ele tomou, quais eram os padrões, quais eram as ideias por trás desse gênero. Né? Isso vai acontecer aí no pós-Segunda Guerra, em essência. Os grandes musicais, quase todos, da chamada Era de Ouro, vêm aí depois dos anos 40. Né? Então, o que se tornou esse filme, né? E por que ele se tornou isso? Eu lembro de uma pergunta que foi me feita uma vez em sala, por que a gente não consegue mais fazer musicais desse tipo, ou filmes desse tipo? A resposta é muito complexa. Né? Por que hoje a gente não consegue fazer um musical como um Cantando na Chuva, né? Nos anos 50? Ou como o estudo nosso hoje, né? Que é o Roda da Fortuna. Por que a gente não consegue fazer mais isso? É porque, na verdade, a grande questão desses musicais é que eles eram uma coletânea de talentos juntas. Né? Só um estúdio, só os estúdios, no sistema de estúdios da época, conseguiria agregar tantas pessoas, né? Com o tipo de produtor da época também. Né? Filmes feitos quase que de forma febril, quase que uma loucura fazer um filme desses. Né? Se você pensa aí Cantando na Chuva, se você pensa o Hora da Fortuna, se você pensa Agora Seremos Felizes, se você pensa todos esses filmes, são muito difíceis, são muito ambiciosos, são muito grandiosos para se fazer de outra forma. E essa questão da ascensão dos musicais não é específica apenas dos Estados Unidos, né, daquele sistema de indústrias. As nossas pensadas e trabalhadas indústrias também aqui estavam tentando ou estavam trabalhando com filmes musicais também. Né? Filmes que lidassem com música, com elementos culturais, né? São as chanchadas da Atlântida, por exemplo. Né? Então, quando a gente pensa nisso, o mundo parece estar se desenvolvendo em termos de uma estrutura do cinema musical, em todos os seus cinemas. Assim. Né? O cinema sonoro, ele marca isso. Né? Então, assim, de todos os estúdios, digamos, que produziam esses filmes, né? O maior deles seria, sem dúvida nenhuma, a MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Né? Um estúdio especializado em musicais e filmes escapistas. Então é um estúdio, é o estúdio do Leo DeLion, né? Que tem como mote ali na própria vinhetinha visual Ars Gracias Artes, né? Então, ou seja, a arte pela arte. E é exatamente isso que esses filmes prometiam e entregavam. Né? Filmes que vão perpassar aí musicais, alguns melodramas, comédias românticas leves, né? Então a MGM ela vai ser notória por esse tipo. Não é à toa que é um dos primeiros estúdios a ter problemas de se sustentar quando os espectadores se tornam um pouco mais cínicos, né? A gente tem outros momentos aí da história e da história do cinema. Então, a gente tem uma espécie de evolução dos primeiros musicais que está vinculado ao desenvolvimento dos estúdios e das tecnologias. Aparece, então, o Technicolor, né, aquele tipo de cor esplendorosa aí que vai... Já nos anos 20 a gente vai ter alguns testes dele muito bem sucedidos. Né? Nos anos 30 a gente tem uma espécie de ascensão com filmes como O Mágico de Oz e O Vento Levou. Né? E aí nos anos 50 eles são usados em diversos musicais. Né? Boa parte dos musicais são produzidos em Technicolor. Você tem esse esplendor dessa cor no universo, o que gera uma sensação de fábula, um pouco fabulesca, um pouco descolada do real, né? Descolada das questões do mundo, enfim.
Foi me dito uma vez uma frase que eu nunca esqueci, eu sempre gostei muito, né? Que esses musicais clássicos, eles são como pequenas caixinhas de música, né? Você abre, você se encanta, você tem aquele momento ali onde tudo está sendo vivenciado, você leva um pouco daquela experiência com você, mas uma vez que você fecha, ele acaba também, né? Não é aquela coisa assim, você carrega a sensação da maravilha desses filmes, né? Mas eles raramente geram na gente efeitos tardios de preocupação ou de questões. Pelo contrário, são filmes do escapismo, né? De um arrancar a gente dessa realidade. Pelo menos parte deles. Porque tem uma parte que conseguia, como o Scorsese vai chamar, né? Os cineastas contrabandistas, que eles vão colocar questões, disfarçar questões. E um desses diretores contrabandistas em musicais é o Vincente Minnelli, que é o diretor que a gente vai discutir hoje, e o diretor do filme de hoje, que é A Roda da Fortuna. O que é fascinante nesses gêneros, mesmo produzidos por cineastas contrabandistas, é que tudo se resolve e se recolhe nesse universo musical. Né? Como se fosse uma espécie de cinema-fábula. Um cinema que ele está desprendido, ele é flutuante, né? Ele está em outro lugar. No caso do filme dessa semana, as músicas que estão nele, boa parte delas, a maioria esmagadora dessas músicas, já eram músicas conhecidas do público, né? Como diz o filho do compositor, eram músicas que estavam no momento, no jukebox. As pessoas cantavam e conheciam essas músicas. Então essas figuras, né, que vão fabricar esses filmes, né? Arthur Freed como o grande produtor, né? Barry Comden, Adolph Green, que são os roteiristas, né? Figuras que vão se espelhar no filme, inclusive, a gente vai ter um pouco deles no filme, um casal de personagens que são basicamente os roteiristas ali dentro. Roteiristas já famosos pelo tipo de filme que a MGM produzia, né? Que resolviam diversas questões. Escreveram Cantando na Chuva, enfim, entre diversos outros. Né? Um casal notório nos palcos e no cinema como uma dupla de sucesso. What do you think? Maybe we should. But Jeff said not to. And of course, you mustn't disobey teacher. Look, right or wrong, someone has got to be at the helm. But to you, he's 100% right every time. Lester, if you say one more word to me about Jeff's hypnotic influence on me, I'll scream. Look, he's got you so focused. Someone's liable to think we're quarreling. We're not quarreling. We're in complete agreement. We hate each other. Quando a gente pensa nesses filmes, quando a gente pensa no que é potente neles, né? E no que é potência, o que é aquilo que se vai se desenvolver. A gente geralmente tem as figuras carismáticas, os musicais clássicos raramente tinham questões psicológicas, né? Digamos, um realismo psicológico. Né? Os dramas dos personagens, eles não vão muito além de uma superfície. Né? A gente não tem essa reverberação nos personagens, pelo menos aqueles que a gente notoriamente pensa nos anos 30, os filmes do Fred Astaire e Ginger Rogers, né? O próprio Ama-me Esta Noite, as operetas, né? Você não está ali para fazer um estudo desses personagens, partir dos dilemas deles. Isso se altera um pouco no mundo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Isso se altera, então, logo no início aí desses musicais pós-guerra, esses musicais mais modernos. O Vincente Minnelli, que é um dos maiores diretores desse período, né, que vai começar nos palcos também, vai evoluir, vai chegar no cinema e rapidamente vai dirigir alguns musicais que são muito famosos, né? Cabana no Céu, Agora Seremos Felizes. Diversos dilemas aparecem nesse cinema musical do pós-guerra. Então, os personagens, eles vão ter agora ser um pouco mais sombrios, né? Eles carregam as sombras dentro de si. Né? Então, ele é a fábula, mas é uma fábula que abraçou a sombra dentro dela. Né? O filme, no caso dessa semana, que é A Roda da Fortuna, vai partir do ponto de vista do teatro, o que é muito interessante. A Roda da Fortuna é um filme muito curioso nesse sentido. Ele é um filme que vai rever a história do cinema musical até aquele ponto, até os anos 50. Né? E diversos outros gêneros e subgêneros também. Você vai ter apontamentos para o noir, você vai ter os filmes, os números musicais como se fossem um pouco mais burlescos, né? Você vai ter um apanhado ali que o Vincent Minnelli vai, né, organizar e conduzir de uma forma muito única nesse filme. Você vai ter um personagem do Fred Astaire atuando muito fora de um lugar de conforto, né? Um personagem marcado
pela insegurança, né? É um ator que já havia feito sucesso, um ator de musical, famoso pelos filmes de Cartola e Bengala, né? Coisas que estavam associadas ao próprio Astaire, né? Tendo que lidar com um novo momento do cinema musical, dos filmes musicais, né? Então, a figura do Astaire vai ter que vivenciar isso no filme, que é muito parecido com o que o Astaire estava vivenciando, né? Esses dilemas do moderno que se apresenta, né? De como acompanhar isso, das suas inseguranças. Reza a lenda que o Astaire era muito inseguro. O Minelli vai falar isso, que o Astaire é surpreendentemente inseguro por uma figura da estatura dele, né? Da importância dele dentro do cinema musical. Yes, the one he used in Swinging Down to Panama and all his other famous pictures. Let's start with $5. Do I hear $5? It's worth a lot more. All right, let's start with 2. Well, 50 cents. Anything? Então você vai ter esse elemento subjetivo, você vai ter a figura da Cyd Charisse também, no primeiro papel protagonista dela no cinema, né, que vai aparecer aí em diversos embates com essa geração anterior, né? Então você tem um choque dessa bailarina clássica, dessa figura do sapateado, antigo sapateador célebre no cinema. E você vai ter a figura da bailarina em ascensão. Então colocar essas duas figuras juntas para gerar os conflitos, né, que parecem muito, espelham muito os do mundo real. É uma questão que não era tão preocupante nos filmes anteriores, pré-anos 40, aí, digamos, né? A gente tem muito esses filmes de bastidores de teatro, o que também é interessante porque é outro tema dentro do Roda da Fortuna, né? Os bastidores da montagem de um espetáculo, que remete a gente lá para os anos 30, novamente. Mas aí os dilemas são outros, não é só a montagem do espectador, mas é como o universo interno desses personagens e seus conflitos geram conflitos, problemas, dilemas dentro da produção de um teatro, de um espetáculo teatral. Didn't think you'd ever even heard of me. Heard of you? I used to see all your pictures when I was a little girl. And I'm still a fan. I recently went to see a revival of them at the museum. Museum. Step right this way, ladies and gentlemen. Egyptian mummies, extinct reptiles, and Tony Hunter, the grand old man of the dance. Oh, I didn't mean... Young lady, I want you to know that I can still thread a needle without my eyeglasses and still occasionally do a soft shoe shuffle. Nothing balletic, of course. You're not a ballet devotee, are you? Oh, yes. I was going to the ballet before you were born. I saw Pavlova, Karsavina, all the real ballet greats. You don't see dancing like that nowadays. I'm sorry. Oh, that's all right. I don't expect you to class me with Pavlova. In fact, if she were around, I doubt if she'd be good enough to dance with you. You'd probably insist on an audition first. I sure would. I'd audition my own grandmother. Then why don't you audition mine? She'd be just about right for you. Oh, I'm terribly sorry. Oh, no, you're not. No, I'm not. Neither am I. Good. Então você tem diversas figuras marcando e ajudando a compor esse espetáculo teatral, né? O Oscar Levant, que é aquele célebre, sempre é descrito como um gênio, né? Já tinha feito Sinfonia em Paris, do próprio Minelli, né? Um ator, parece que muito complexo, que gerava muitos distúrbios ali dentro da produção. Você vai ter a figura do Michael Kidd, um dos coreógrafos mais atléticos e importantes aí do período, que vai, enfim, vai gerar e constituir momentos muito complexos da dança. De fato, A Roda da Fortuna é um filme que reinventa algumas coisas, ou que apresenta algumas novidades aí desse novo cinema musical de uma forma incontestável. É só pensar na cena da dança no parque.
como que é uma cena quase impressionista, como que ela é dançar a emoção, né? Como que esses dois personagens vão transitando numa forma poética, na poética dos corpos, né? E todo o dilema se resolve ali. Isso é uma grande função do musical moderno, né? A música como uma forma de resolução dos dilemas, né? Então você pega esse Roda da Fortuna, na cena da dança você tem uma transição toda feita por dança, uma resolução de conflitos que acontece na dança, no movimento, na trilha, romântica, apaixonada, né? Equilibrada e ao mesmo tempo desequilibrada, tentando equalizar dois mundos que parecem impossíveis de equalizar, né? O mundo da modernidade e o mundo clássico. E ao fim se encontra um equilíbrio. Não só um equilíbrio, um afeto, né? Então é uma transição toda na dança. É tudo muito complexo nesse filme, né? A gente tem que resolver esse problema. A gente resolve no som, na música, no movimento. Essa é uma grande diferença. Você pega filmes clássicos em que a música ela é só parte de um fluxo. Ela não está ali para resolver dilemas reais, né? Ela só aparece como uma cena cantada, uma cena musical. Então, sem se aprofundar na psicologia pela música, sem se aprofundar em outras questões pela forma da música. Os filmes modernos musicais começam a trabalhar isso, especialmente aqueles que levam a direção do Minelli. Então, digamos que os últimos 10 minutos do filme são grupos de números musicais, um atrás do outro, porque todos os dilemas já foram resolvidos. Então, ao fim do filme, o que se resolve é a própria música, é a própria representação do musical. E é fascinante, é muito potente isso num filme musical. Você nunca abandonar, né, a sua essência, voltar a ela, reafirmar ela, né, lembrar-se o motivo pelo qual as pessoas estão aqui assistindo. Before I knew where I was at, I found myself up on the shelf, and that was that. I tried to reach the moon, but when I got there, all that I could get was the air. Assim sendo, é muito interessante que esse filme tenha vencido nessa semana para a gente comentar, porque ele traz em si vários elementos que vão pautar, né, que já estavam pautando alguns musicais e com certeza vão pautar os musicais do futuro, né? Ele é uma caixinha de música que é um sonho, que é delicadeza, mas também é um pesadelo. A gente também tem aquilo que é sombrio nele. There was something about this kid that made you want to protect her for life. That bullet was meant for me. Ele traz elementos da vida para dentro do filme, né? Você tem um engraxate aí num dos primeiros números musicais do filme, em que ele foi encontrado na rua pelo Minelli, que se encantou e decidiu pôr ele no filme, né? Se vocês observarem, como a Liza Minnelli gosta de falar, né? Os coadjuvantes da cena, né? As figuras que estão ali fazendo figuração na cena, elas continuam a vida delas. Elas veem o número musical, mas meio que continuam, se encantam, assistem um pouco e continuam. Então isso é muito fascinante também, né? Tem algo ali, uma dimensão do realismo dentro da fantasia, tanto psicológico quanto emocional, quanto do mundo, das movimentações do mundo. Existe então algo ali de sombrio sublimado na fantasia.
É um filme do pós-guerra. Assim como Agora Seremos Felizes é um filme do pós-guerra, claramente, demarcadamente. Mas é uma fantasia do pós-guerra. Né? É um encantamento que se coloca em confronto e fazendo frente às realidades, aos horrores do mundo, sem abandoná-los, sem ignorá-los. When there's a shine on your shoe, there's a melody in your heart. What a wonderful way to start the day. Now there's a shine that you get in the barber shop. There's a shine that you get in the Pullman car. There's a shine that you get in the pool room. There's a shine that you get in the schoolroom. But it doesn't matter where you get it. It'll do a lot of good if you let it. A little bit of polish will abolish what's bothering you. When there's a shine on your shoe, a melody in your heart, singable, happy feeling, wonderful. Duas outras questões importantes são o choque entre fantasia e realidade, ou seja, o que se propõe, o mundo que se apresenta mentalmente para as coisas, e aquele que a gente confronta. Né? E um outro tema, que é muito do Minelli também dentro dos musicais dele, seria o fluxo do mundo. Se vocês observarem um musical do Minelli, raramente você tem uma cisão, uma quebra nos musicais. Eles geralmente são números musicais que nascem de um fluxo. Isso vai acontecer em diversos outros musicais, inclusive o Moulin Rouge. Né? A gente está andando, só que muitos deles, depois da primeira incidência aí do musical, ele quebra, rompe e vai para a música. O Minelli vai colocando isso devagar, assim, como o próprio Deleuze já observou sobre a forma de filmar do Minelli. Né? Ele tem algo de cotidiano no musical. E isso é muito curioso, que exista algo de cotidiano que vá, né, se transpondo, se transformando até alcançar o musical e se volta para a realidade da mesma forma, com a mesma casualidade. Né? Então, é um trânsito ali, onde se atravessa um espelho, vai para o mundo dos inversos e retorna, quase que sem grandes choques e grandes conflitos. A gente pode observar isso pelo menos uns 3 números musicais nesse filme. Those poor movie stars. People just won't let them alone, will they? No. I don't know how they stand it. I'll go my way by myself, like walking under a cloud. I'll go my way by myself, all alone in a crowd. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by myself, alone. Então pensar nos musicais do Minelli é pensar em histórias de emoção, né? Mas emoções que elas são geradas pela fricção, pelas transformações, pelos desgastes. E acho que essa é a grande questão, né? Os números musicais, eles vão indo, eles vão se desgastando, ou a realidade vai se desgastando até virar um número musical, o número musical se desgasta até retomar a realidade, quando é no trânsito, no fluxo do cotidiano. Isso é muito interessante de observar no Minelli. Como são tensões que vão acontecendo, né? A realidade vai se tensionando, até se converter no musical. Mas não é por um arrebatamento, né? É por realmente um desgaste que vai se transformando. Uma caminhada que se torna dança. Né? Uma observação que se torna canto. Então, assim, são personagens que lidam com o mundo interno, friccionando esse mundo interno das fantasias, né, dos pensamentos, das reflexões, dos pesadelos, com o mundo externo. E esses mundos vão se misturando de forma quase impressionista, até que eles sejam indissociáveis
e a gente retome a eles da mesma forma, né? Então, se a gente pensar um musical quase como filme de ação, né, ou filme de fantasia desse período, ele é sobre essa transição, uma forma de espelhamento do mundo interno fora, né? Uma caixa de música que reside em todo ser humano, que está disposto a se entregar ao encanto dessa melodia e dessa fábula que é o musical. Esse foi o De Filme em Filme dessa semana. Can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. The lights on the lady in tights, Or the bride with the guy on the side. Or the ball where she gives him her all. That's entertainment. the plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It could be Oedipus Rex. Where a chap kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work. By the boss who was thrown for a loss. By the skirt, who is doing him dirt. The world is the stage. The stage is the world of entertainment.